caso governo, acho que ele foi engraçado, porque assim, os primeiros meses de governo Lula, eu acho que os caras vieram, né? O partido como um todo veio com uma sede ao pote, assim, de nós ganhamos a eleição, né? Nós derrotamos o bolsonarismo, aquela coisa toda, aquela retórica de palanque, né? Isso significa que a sociedade subscreve integralmente o nosso programa, então a gente pode chegar dando voadora de 2 pés em todo mundo. Nos primeiros meses, eles vieram assim numa velocidade que eu brinco assim, os primeiros meses do governo foram CREO velocidade 5. Tipo assim, vamos mudar tudo, vamos desfazer tudo que a gente acha que tem que desfazer, vamos desmontar, etc e tal. Meteram a mão lá na questão da regulação do setor de saneamento, por exemplo. Mudaram a política de preço da Petrobras, queriam mexer com questão do mercado de distribuição de combustíveis, queriam discutir a desestatização que ocorreu da Eletrobras, queriam fazer um monte de coisa, fazer acontecer. Tá? Eu no começo fiquei assustado. Fiquei assustado porque assim, os caras estão vindo com tudo e vão passar por cima do que for. Só que a grande beleza, né, de viver em um regime democrático, viver em uma república que tem separação de poderes, embora às vezes se confunda mais um pouco, ou menos, né? Às vezes algumas pessoas esquecem qual é o seu papel dentro desse arranjo e pisam fora da linha, né? É melhor eu parar por aí, porque se eu der um ai um pouco maior, vai ter... Não derruba meu canal, por favor. Não, derrubar teu canal é de menos. Vai ter Polícia Federal na frente da minha casa porque eu falei mal do queridinho, né? Liberdade de expressão, por exemplo, porque agora tudo é atentado contra a democracia, né? Se eu falar mal de você, eu tô atacando a democracia agora, porque você é a democracia, você, né? Mas enfim, eu acho que a grande beleza do negócio é que, num certo momento, eles começaram a perceber, olha, existe um congresso, existe uma oposição, não é tão simples fazer tudo que vocês querem, algumas coisas não vão passar, algumas coisas o congresso vai derrubar. E aí meio que deu uma aprumada, né? E aí veio a parte engraçadíssima, né? Porque depois que veio essa aprumada, né, a imprensa brasileira descobriu as emendas dos parlamentares. Que não é mais o orçamento secreto. Não é mais o orçamento secreto, agora são as emendas de bancada. Emendas de bancada, que é uma coisa bonitinha, fofinha, democrática, né? Quando na verdade... pura e simplesmente você está distribuindo verba da mesma maneira que o governo anterior fazia. A diferença é que agora é o salvador da pátria, o amor venceu. Tá? Pois bem, de qualquer maneira, isso se traduziu em uma relação mais equilibrada. E eles tiveram que, tipo assim, não, a gente não joga sozinho aqui. Né? A gente tem outros agentes com os quais a gente tem que cooperar. Né? Não se governa sozinho. Isso foi bom. Tá? Isso foi bom para o andamento das coisas. Em paralelo, a gente teve as questões, primeiro lá do arcabouço fiscal. Tá? O tal do arcabouço fiscal é uma merda. Tá? Só que assim, é uma merda de cabrito, enquanto com o ânimo que os caras vinham, a gente imaginava que vinha uma bosta de vaca. Né? Então, sabe aquela coisa assim, né? Entre uma e outra, né? Se eu tiver que comer uma colherada de uma ou de outra, qual eu prefiro? Né? Harmonizo com Carmener, tá tudo certo. Tá ótimo. Né? Então, assim, o arcabouço fiscal, ele é um arranjo ruim, tá? Mas foi melhor do que a gente imaginava que poderia ser, considerando a maneira que os caras vinham. E aí, depois disso, começou a discussão de reforma tributária, né? Que, assim, querendo ou não, é uma pauta que, cara, desde que eu me entendo por gente, se fala em reforma tributária nesse país. Então, o fato de se ter conseguido avançar com alguma coisa é positivo. Tá? Tem aí toda uma questão de tributação sobre consumo que, se efetivamente avançar da maneira que está planejada, em teoria deveria se traduzir pelo menos em uma simplificação do processo. O problema é que ainda tem uma questão de alíquota, né? Talvez no final das contas todo mundo pague mais imposto. É muito complicado. Uma coisa que eu vi é que para alguns setores ficam pensando numa alíquota final aí de 27, 28, que seria maior do mundo. Olha que e a gente não tem condição de ser uma Dinamarca.
Você já viu como é que vai ficar para vinho? Você acha que eu quero ver? É que a do vinho já é muito cara. Mas sempre pode piorar. Então, eu fico imaginando a mágica para deixar ainda pior, né? Mas... Eu de tempos em tempos eu descubro coisas novas, né? E eu ando assistindo muito aquele Operação Fronteira. Que é maravilhoso. Você viu o do vinho? Simplesmente maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. E aí, às vezes, eu paro e olho assim, gente, nem de longe isso aqui é uma apologia a descaminho ou qualquer coisa do gênero, né? Só que a gente não pode esquecer que essas coisas só são... Aqueles absurdos que aparecem ali, eles só são viáveis, né, para produtos lícitos, né? Produtos ilícitos, enfim, acho que é a história outra, mas para produtos lícitos, aquilo ali só é viável porque a gente vive em um país cuja tributação é completamente disfuncional. Exatamente. Tipo assim, mano, o cara tá buscando pneu no Paraguai, aí o cara mete um monte de pneu, um dentro do outro, e um carro caindo aos pedaços, atravessa a fronteira em estrada de terra. Tipo assim, cara... Tipo... O fato de essas coisas darem dinheiro deveria fazer com que as pessoas parassem para refletir do tipo assim... O que acontece nesse país para que isso seja economicamente viável? Eu acho uma coisa muito maluca, assim. Muito maluca. E o caso de descaminho de vinho é clássico, exatamente por causa disso. A galera atravessa rio na pinguela, assim, tipo... A Polícia Federal tá aqui, os caras estão passando aqui, ó. É maravilhoso, né? Pra não dizer o contrário. Mas tudo isso para dizer que, assim... Todos esses fatores, a gente começou o ano de uma maneira muito torta, né? E com o passar do tempo, né, as melancias foram se ajeitando lá na caçamba do caminhão. E eu acho que hoje a gente tem um cenário melhor do que a gente tinha, talvez, há 4 meses atrás, alguma coisa assim. E no meio disso aí tudo tem a questão de juros, né? Isso aí é outro episódio, assim... Eu brinco, cara, tem horas que parece que o sindicato não sai do PT, né? E os diretórios acadêmicos não saem dos parlamentares do PT. E essa discussão, esse embate público com o Banco Central, ou mais precisamente com o Roberto Campos Neto, porque propositalmente eles personificam as decisões de política monetária como se o RCN decidisse sozinho, como se não fosse um colegiado de 8 pessoas, né? Cara, é ridículo. É ridículo. Porque eles sabem que tecnicamente está certo. Só que do ponto de vista de jogo político faz sentido você, né, fazer um você querer ser ali, né? o bonzinho da história e dizer, eu gostaria que de distribuir dinheiro para toda a população, mas esse representante do Bolsonaro não me deixa, né? E a gente sabe que não é. E aí agora que as condições para a queda de juros estão dadas, eles ainda vão dizer que é graças à pressão deles. Tipo assim, cara, é ridículo. É ridículo. Mas assim... Deixa quieto.